No jantar de Natal, minha filha de 9 anos foi colocada sentada sozinha ao lado da lixeira, numa cadeira dobrável. Sem cartão com o nome, sem prato igual aos dos outros. Todo mundo agiu como se fosse normal, como se aquele fosse o lugar dela. Ela não chorou. Ela não reclamou. Ela apenas se levantou, atravessou a sala, olhou nos meus olhos e disse: Pai, você pode fazer aquilo que disse que faria se eu me sentisse mal de novo? Então eu fiz. 5 minutos depois, minha mãe começou a gritar e nossa família nunca mais seria a mesma. Antes de contar o que aconteceu depois, quero dizer uma coisa. Não estou aqui pelo drama. Estou aqui porque isso ainda dói. E talvez alguém que esteja ouvindo também tenha ficado em silêncio por muito tempo. Meu nome é Caio Novaes. Sou pai. E esta é a história do momento em que escolhi minha filha em vez da família que me criou. Antes de compartilhar tudo, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou diga de onde está assistindo. Eu leio cada um deles. Às vezes, saber que alguém está ouvindo torna possível continuar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se histórias como esta importam para você, histórias sobre limites familiares e escolher o amor quando isso custa caro, considere se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E ajuda essas histórias a chegarem às pessoas que podem precisar delas. Naquela noite, o jantar de Natal, na casa dos meus pais, em Serra Alta, foi projetado para parecer fácil, embora nada ali fosse. A mesa era longa e polida, os lugares perfeitamente alinhados. O arranjo central, equilibrado, para não bloquear a visão de ninguém. Minha mãe movia-se pela sala como uma diretora de palco, ajustando guardanapos, corrigindo cadeiras, garantindo que a imagem em sua cabeça correspondesse ao que todos os outros viam. Ela gostava de chamar isso de tradição. Aprendi cedo que era controle disfarçado de festão e boas intenções. Cheguei com a Mariana e a Eloá exatamente na hora. Casacos pendurados, presentes colocados onde minha mãe indicou. Sorrisos trocados como um ritual familiar que todos sabíamos de cor. A mesa das crianças estava posta de lado, menor, mas não menos deliberada. Pratos combinando, copos festivos, pequenos cartões com nomes escritos em uma caligrafia cuidadosa. Notei tudo isso daquele jeito que você nota quando cresceu em uma casa onde os detalhes importavam mais do que os sentimentos. Levei alguns segundos a mais para notar o que não pertencia ao cenário. No outro extremo da sala, perto da porta, vai e vem da cozinha e da lixeira escondida. Logo fora de vista, havia uma cadeira dobrável. Sem cartão com nome, sem prato, apenas um guardanapo e um garfo colocados como se fossem uma reflexão tardia. Eloá diminuiu o passo, sua mãozinha apertando a borda da sacola de presentes que carregava. E então, ela se sentou onde claramente era para ela sentar, sozinha. Ninguém disse nada, ninguém pareceu surpreso. Minha mãe gritou que o jantar estava quase pronto. Minha irmã riu enquanto tirava fotos de seus filhos com seus suéteres combinando. Meu pai olhava fixamente para sua taça de vinho. A sala continuou se movendo, suave e ensaiada, como se esse sempre tivesse sido o plano. Senti algo pesado se instalar no meu peito, mas não me levantei. Ainda não. Contei a mim mesmo a mesma mentira que já tinha contado antes. Talvez fosse um erro. Talvez fosse consertado em 1 minuto. Observei a Eloá ajeitar o vestido, dobrar as pernas para baixo da cadeira para não esbarrar na lixeira e forçar um sorriso pequeno e cuidadoso quando um de seus primos gritou do outro lado da mesa. Fiquei onde estava e observei. Essa era uma habilidade que eu também tinha aprendido do Seoldo. Minha mãe orquestrando, minha irmã atuando, meu pai evitando
e minha filha fingindo que nada daquilo importava. Eu tinha prometido a ela que ela nunca teria que lutar pelo seu lugar. E aqui estava eu, ainda sentado. Então a Eloá se levantou. Ela não parecia com raiva ou assustada. Ela apenas atravessou a sala, passando por adultos que de repente encontraram razões para não encontrar o olhar dela, e parou na minha frente. Sua voz era quieta, firme. Pai, você pode fazer aquilo que disse que faria se eu me sentisse mal de novo? Olhei para ela e entendi imediatamente. Ela não estava pedindo ajuda. Ela estava me lembrando de quem eu disse que seria. Eu estava na vida da Eloá desde que ela tinha 2 anos, na época em que ela ainda chamava toda mulher que encontrava de mãe e todo homem de pai. Ei, eu não entrei para substituir ninguém. Eu fiquei porque ela segurou minha mão numa tarde num estacionamento e não soltou mais. Fiquei porque quando ela tinha 3 anos, eu era quem ela queria quando tinha um pesadelo. Aquele que cortava as maçãs do jeito certo. Aquele que ela procurava em uma sala lotada. A papelada veio depois. O amor sempre fez o trabalho primeiro. Quando a Mariana e eu nos casamos, a Eloá segurou as alianças e me disse que os cadarços do meu sapato não combinavam. Quando a adotei, legalmente, ela perguntou se isso significava que finalmente poderíamos ter o mesmo sobrenome. Eu disse que sim, e ela assentiu como se algo importante, tivesse finalmente se encaixado no lugar. Minha família nunca discutiu nada disso. Eles sorriram. Eles nos parabenizaram. Eles compareceram. E ainda assim, algo sempre estava faltando. Nas fotos em grupo, a Eloá era a última a ser chamada. Às vezes depois que a foto já tinha sido tirada uma vez. Os presentes eram parecidos, mas nunca certos. O tamanho errado, a cor errada, coisas que ela sorria e agradecia. De qualquer forma, pijamas de Natal chegavam todo ano para todas as outras crianças em estampas coordenadas. Enquanto o conjunto da Eloá era simples, avulso, inequivocamente diferente. Eu continuava dizendo a mim mesmo que não era intencional, que as pessoas precisavam de tempo, que um amor assim exigia adaptação. A Eloá percebeu muito antes de mim. Ela percebeu que eles não sabiam a cor favorita dela, ou o que ela gostava de ler, ou que ela odiava etiquetas na parte de trás das camisetas. Acho que eles só chutaram, ela disse uma vez, dobrando um suéter que ainda tinha o nome de outra pessoa escrito na etiqueta. A pergunta que se seguiu ficou comigo mais tempo do que qualquer outra coisa. Com eles, ela perguntou, eu sou mesmo sua filha? Não dormi naquela noite. Prometi a ela que ela nunca teria que se diminuir para ser aceita. Se ela algum dia se sentisse indesejada, verdadeiramente indesejada, ela poderia me dizer e eu resolveria. Observando-a, parada na minha frente, naquela mesa de Natal, finalmente entendi a verdade que eu estava evitando. Eles não tinham esquecido dela. Eles tinham escolhido não vê-la. E ela estava esperando que eu parasse de fingir o contrário. Mantive meus olhos na Eloá por mais tempo do que era confortável, porque assim que eu desviasse o olhar, sabia que poderia me convencer de que isso não estava acontecendo. Ela sentou na cadeira dobrável, com os joelhos pressionados juntos, a bainha do vestido cuidadosamente dobrada sob as coxas para não encostar na lateral da lixeira. Ela segurava o garfo como se tivesse medo de que ele fizesse barulho se ela relaxasse o aperto. Cada movimento era controlado, medido, praticado. Ela deu uma garfada, mastigou devagar, engoliu, e então colocou o garfo exatamente onde estava antes. Se você não a conhecesse, poderia ter pensado que ela era simplesmente bem comportada. Se você fosse o pai dela, saberia que ela estava sobrevivendo. O resto da mesa parecia barulhento em comparação, embora ninguém estivesse gritando. Cadeiras arrastavam, taças tilintavam.
Alguém riu alto demais de uma piada que não era tão engraçada. Nomes eram ditos casualmente, repetidamente, como pontuação. Passa isso pro Otávio. Ossá, você ouviu o que a Lilian disse? Ei, amigão, não derruba isso. O nome da Eloá não foi dito uma única vez, nem para perguntar se ela queria mais comida, nem para checar se ela gostava do que estava no prato, nem mesmo para dizer para ela ficar quieta sexta ou comer mais devagar. Ela existia nas lacunas entre a atenção de todos os outros, visível, mas não abordada, como um móvel que as pessoas aprenderam a contornar. Notei com que frequência ela olhava para cima apenas por um segundo quando uma risada explodia. Não porque ela quisesse participar, mas porque queria ter certeza de que não era sobre ela. Quando nada se seguia, ela voltava para sua comida. Percebi então quanta energia uma criança deve gastar para avaliar constantemente se é bem-vinda, se está atrapalhando, se está prestes a ser corrigida simplesmente por existir. Ela não chorou. Ela não pediu para mudar de cadeira. Ela não olhou para mim até muito mais tarde. Ela já tinha aceitado a situação muito antes de mim. Observando-a, senti memórias se empilhando umas sobre as outras. Momentos que eu havia arquivado e rotulado como menores, inofensivos, não intencionais. As fotos de família onde alguém dizia: "Ah, espera, esquecemos a Eloá", depois que a primeira foto já tinha sido tirada. O bolo de aniversário onde o nome dela foi espremido no canto, menor que os outros. Os pijamas de Natal dispostos no sofá, todos combinando, exceto o dela. Cada vez eu tinha Sirkiwan explicado aquilo, dizendo que eles não faziam por mal, que eles só precisavam de tempo. Que famílias assim demoravam para se ajustar. Parado ali agora, aquelas explicações pareciam fracas e desonestas, como desculpas que eu tinha inventado para me proteger da verdade mais dura. Minha mãe se movia pela sala, verificando os pratos, endireitando cadeiras, certificando-se de que tudo parecia certo. Ela passou pela mesa das crianças mais de uma vez e nunca parou. Ela não disse o nome da Eloá. Ela não a chamou. Ela nem sequer olhou na direção dela. Ocorreu-me então que o arranjo dos assentos não era um descuido. A cadeira dobrável não tinha sido puxada no último segundo. Ela foi colocada exatamente onde alguém queria, longe o suficiente para preservar a imagem da mesa, perto o suficiente para contar como inclusão se alguém perguntasse. A precisão daquilo fez meu estômago revirar. Pensei na noite em que a Eloá me perguntou baixinho se ela era realmente minha filha para eles. Lembrei-me de sentar na beira da cama dela, sentindo que tinha falhado com ela, sem saber como. Eu tinha prometido que ela nunca teria que suportar aquele sentimento de novo. E, no entanto, aqui estava ela, suportando-o com uma graça que nenhuma criança de 9 anos deveria ter que aprender. Quando ela finalmente se levantou, não foi dramático. A cadeira dela não caiu. Ela não a empurrou com força. Ela apenas escorregou para fora dela e atravessou a sala, passando por adultos que de repente encontraram motivos para desviar o olhar. Quando ela parou na minha frente e falou, sua voz estava calma, firme e insuportavelmente corajosa. Naquele momento, tudo se estreitou para uma única verdade. Se Amaceu permanecesse sentado, estaria escolhendo o conforto em vez da minha filha. E eu já sabia o que essa escolha custaria a ela. Levantei-me devagar, sentindo cada olho na sala se voltar para mim. O som da minha cadeira contra o chão foi suave, mas definitivo, como uma porta se fechando. Peguei minha taça e bati nela uma vez, apenas o suficiente para cortar o barulho. A conversa diminuiu em ondas desiguais. Minha mãe olhou para cima com o sorriso familiar e expectante que ela reservava para momentos em que presumia que eu diria a coisa certa, a coisa graciosa, a coisa que mantinha tudo intacto. Eu estava ciente, de uma forma distante, de quão quietas minhas mãos pareciam, de quão claros meus pensamentos estavam de repente. Isso não era impulsivo. Isso estava atrasado.
Não fiz um discurso. Não agradeci a ninguém por ter vindo. Disse claramente que aquela seria a última reunião familiar que minha esposa, e sua Kiki, minha filha e Poa e eu compareceríamos. As palavras não ecoaram. Elas não precisavam. Elas ficaram no ar, pesadas e inegáveis. Por um segundo, ninguém se mexeu. O rosto da minha irmã mudou enquanto ela esperava pela piada que nunca chegou. Meu pai baixou o olhar para o prato, do jeito que sempre fazia quando o conflito ameaçava rachar a superfície das coisas. Minha mãe congelou no meio da respiração, sua expressão fixa como se o roteiro tivesse escorregado de suas mãos. Caminhei até a cabeceira da mesa e coloquei o envelope na frente dela. Era grosso o suficiente para ser notado, selado, endereçado apenas a eles. Não expliquei o que havia dentro. Eu não precisava. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava tentando ser compreendido. Eu estava traçando um limite. Quando me virei, a Eloá já estava parada ao meu lado. Ela pegou minha mão sem olhar em volta, sem hesitação, como se estivesse esperando por esse exato momento. A simplicidade daquela confiança quase me desfez. Caminhamos em direção à porta juntos. Ninguém nos seguiu. Ninguém nos pediu para reconsiderar. Ninguém pediu desculpas ou chamou o nome da Eloá. A sala permaneceu exatamente como estava, perfeita e imperturbada, como se nossa ausência já tivesse sido contabilizada. Lá fora, o ar frio atingiu meu rosto enquanto atravessávamos a entrada da garagem. Eu podia ouvir os sons abafados de movimento dentro da casa. Cadeiras mudando de lugar, vozes se elevando. Quando estávamos quase no carro, o grito da minha mãe cortou a noite, agudo e furioso, carregando anos de controle, finalmente escapando. Não me virei. A Eloá também não. Entramos no carro, fechamos as portas e fomos embora. Pela primeira vez, ela não estava saindo sozinha. Não contei a Eloá o que havia no envelope naquela noite. Também não contei a Mariana, não porque estivesse escondendo, mas porque algumas coisas precisavam existir exatamente como eram antes que qualquer outra pessoa as tocasse. Na manhã seguinte, depois de panquecas e gotas de chocolate demais, misturadas deliberadamente na massa, sentei-me sozinho à mesa da cozinha e repassei tudo uma última vez na minha cabeça. A primeira coisa lá dentro era uma foto do tribunal tirada no dia em que a adoção foi finalizada. A Eloá estava sentada no meu colo em um vestido azul. Ela mesma tinha escolhido, segurando uma tartaruga de pelúcia que insistiu em levar para dentro. Nós dois estávamos sorrindo. Não aquele tipo de sorriso posado, mas o tipo que surge quando algo finalmente te parece resolvido. No verso da foto, eu tinha escrito uma única frase, firme e simples, dizendo que aquele foi o dia em que nos tornamos uma família, mesmo que os outros nunca tivessem tratado dessa forma. A carta vinha em seguida. Não era longa. Não acusei ninguém de crueldade ou malícia. Não descrevi meus sentimentos. Simplesmente listei o que tinha acontecido ano após ano, momento após momento. Os convites perdidos, os nomes esquecidos, as pequenas e consistentes maneiras pelas quais a Eloá tinha sido colocada levemente fora do círculo. Escrevi do jeito que se escreve algo quando não se precisa mais de permissão para falar. Claro, sem emoção, impossível de discutir, a menos que você estivesse disposto a negar a realidade completamente. No fundo do envelope estava a parte que eu sabia que eles não esperariam. Eu tinha incluído um detalhamento de cada contribuição financeira que fiz para eventos familiares ao longo dos anos. Presentes conjuntos, refeições de feriado, festas de aniversário. Aquelas para as quais a Eloá não foi convidada, mas que eu ainda ajudei a financiar. Ajuda com contas de luz, cheques extras enviados discretamente quando alguém mencionava que as coisas estavam apertadas. Eu não estava pedindo o dinheiro de volta.
Eu não o queria. Eu queria que eles vissem, preto no branco, quão confortáveis eles tinham ficado aceitando meu apoio enquanto tratavam minha filha como um detalhe opcional. Por dias depois do Natal, não houve nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum texto com raiva ou desculpas chorosas. Apenas silêncio. Se eu ainda fosse a pessoa que costumava ser, poderia ter tomado isso como paz. Em vez disso, reconheci pelo que era. Espera. Eles sempre tinham me vencido pelo cansaço antes, confiantes de que eu voltaria, pediria desculpas por deixar as coisas desconfortáveis e suavizaria tudo. Desta vez, não me movi. Uma semana depois, meu telefone acendeu com uma solicitação de pagamento da minha irmã para o aniversário do filho dela. O valor era específico, familiar. A Eloá não tinha sido convidada para a festa. Eu sabia disso porque ela tinha visto o convite em um quadro de avisos da sala de aula e não tinha dito uma palavra sobre isso. Não respondi. Não recusei. Apenas deixei ficar ali. Alguns dias depois disso, chegou um e-mail para Meriana, vindo da minha mãe, educado e cortante, lembrando-a da nossa contribuição habitual para as despesas da casa. Não foi enviado para mim. Nunca era. Lendo aquilo, algo finalmente se encaixou. Eu não tinha sido apenas negligenciado. Eu tinha sido útil. A Eloá assistiu a tudo isso sem fazer perguntas. Ela percebeu quando parei de checar meu telefone com tanta frequência. Ela percebeu quando não dirigimos para lá no fim de semana como costumávamos fazer. Ela não perguntou se voltaríamos. Ela não perguntou se as coisas seriam consertadas. Ela parecia estranhamente calma, como alguém que já tinha feito as contas e aceitado a sua resposta. Essa foi a parte que mais doeu. Ela não estava esperando para ver o que aconteceria. Ela já sabia. O cartão chegou pelo correio, numa terça-feira. Estava endereçado a Eloá, com a letra da minha mãe. Dentro havia uma foto de anos atrás em um sítio. A Eloá pequena e empacotada em uma jaqueta grande demais para ela. Meus pais parados de cada lado. No verso, minha mãe tinha escrito que a Eloá sempre seria da família. Não havia pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que tinha acontecido. Apenas uma frase que tentava substituir o passado por uma versão mais bonita dele. A Eloá olhou para o cartão por um longo tempo. Então ela o virou e disse baixinho que não se lembrava de ter sido chamada daquele jeito antes. Ela o deixou no balcão e foi para a cama. Alguns dias depois, minha mãe apareceu na nossa casa sem ligar. Eu a vi pela janela antes de abrir a porta, parada na varanda com a mesma expressão composta que usava na igreja e nos jantares de feriado. Pisei para fora e fechei a porta atrás de mim. Ela sorriu como se nada tivesse mudado, como se o tempo tivesse simplesmente pausado e recomeçado na agenda dela. Ela disse que queria ver a Eloá. Disse que era a avó dela. Disse que precisávamos parar de ser dramáticos. Eu disse não a ela. Ela suspirou e disse que a Eloá era apenas uma criança, que ela não entendia o que estava fazendo, que eu estava deixando sentimentos entrarem no caminho da família. Eu disse a ela que a Eloá entendia mais do que jamais deveria ter precisado entender. Parado ali, percebi que não estava tendo uma conversa. Eu estava diante de alguém que nunca acreditou verdadeiramente que minha filha pertencia àquele lugar. Voltei para dentro e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam, mas não destranquei. Enquanto ela se afastava, disse algo baixinho sobre outras pessoas que tinham direitos, sobre as coisas não serem tão simples quanto eu pensava. Fiquei parado ali muito tempo depois que ela saiu, ouvindo o silêncio dentro da casa, sentindo um nó apertado de inquietação se instalar no meu peito. Eu não entendia completamente o que ela queria dizer ainda. Eu só sabia que o que viesse a seguir não seria pequeno e que sair daquela mesa de Natal tinha sido o começo, não o fim. Depois que minha mãe saiu da nossa varanda, a casa parecia diferente. Não mais quieta, de uma forma pacífica, mas tensa, como se o próprio ar estivesse segurando algo.
A Eloá parou de dormir a noite toda. Ela acordava e descia as escadas com um livro debaixo do braço. Se encolhia na ponta do sofá e fingia que só queria ler. Ela começou a fazer perguntas cuidadosas, nunca diretamente, sempre pelas beiradas. O que acontece se alguém disser que você não pertence mais à sua família? O que acontece se um juiz mudar de ideia? Certa noite, enquanto eu escovava os dentes, ela perguntou da porta se crianças podiam ser obrigadas a morar em outro lugar, mesmo se não quisessem. Foi aí que entendi que ela não estava apenas triste ou confusa, ela estava com medo. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. Abri a porta porque estava esperando um pacote e, em vez disso, havia um homem parado na nossa varanda que parecia uma memória que deveria ter ficado enterrada. Renato. Mais velho do que eu me lembrava, mais acabado, mas inconfundível. Pisei para fora imediatamente e fechei a porta atrás de mim sem pensar. Meu coração batia forte o suficiente para eu senti-lo na garganta. Não perguntei como ele nos encontrou. Eu já sabia que alguém tinha contado algo a ele. Ele sorriu como se fôssemos velhos conhecidos. Disse que minha mãe tinha entrado em contato. Disse que ela achava que estava na hora de a Eloá saber de onde veio. Ele falou sobre sangue e direitos como se fossem fichas de aposta. Ele insinuou que as coisas poderiam ficar complicadas, caras, desagradáveis, a menos que estivéssemos dispostos a ser razoáveis. Enquanto ele falava, percebi algo com uma clareza enjoativa. Ele não estava lá porque se importava com a Eloá. Ele estava lá porque sentiu o cheiro de vantagem. A Mariana abriu a porta uma fresta atrás de mim, apenas o suficiente para ver o rosto dele. Vi a cor sumir do rosto dela. Lá em cima, ouvi uma tábua do assoalho ranger. A Eloá devia estar parada no topo da escada, ouvindo sem querer. O Renato olhou por cima de mim em direção à janela, curioso. Eu disse para ele ir embora. Ele deu de ombros, como se tivesse tempo. Foi quando chamei a polícia. Não discuti, não negociei. Esperei. Eles chegaram rápido. O Renato foi escoltado para fora da propriedade, ainda falando enquanto ia, ainda convencido de que aquilo era algo em que ele podia forçar sua entrada. Depois, sentei na beira da cama da Eloá e mostrei a ela os papéis da adoção de novo, a assinatura do juiz, o nome dela impresso, claramente onde pertencia. Eu disse a ela que ninguém poderia levá-la embora. Nem ele, nem ninguém. Ela ouviu, assentiu e então fez a pergunta que eu estava temendo. Ele vai voltar? Naquela noite, deitado acordado no escuro, eu sabia de uma coisa com certeza. Enquanto ficássemos onde estávamos, enquanto as pessoas que já tinham falhado com ela soubessem onde nos encontrar, minha filha nunca se sentiria segura. Na manhã seguinte, a Mariana e eu começamos a fazer ligações. Entramos com um pedido de medida protetiva de urgência e anexamos tudo o que tínhamos. Registros judiciais, decisões anteriores, o boletim de ocorrência da noite anterior. O juiz aprovou sem hesitação. Enviei uma mensagem final para minha família, clara e direta. As ações deles tinham colocado a Eloá em perigo. Aquele era o fim de qualquer contato. Não houve resposta dos meus pais. Minha irmã enviou uma única mensagem de texto me acusando de destruir a família. Deletei e bloqueei o número dela. Pela primeira vez, não senti o puxão familiar da culpa. Colocamos a casa à venda discretamente, sem anúncios, sem explicações. A Eloá não perguntou o porquê. Ela começou a empacotar o quarto dela por conta própria, etiquetando caixas com sua caligrafia cuidadosa. Livros que eu amo, roupas que eu não gosto, coisas para guardar, coisas para deixar para trás. Observando-a, percebi que ela entendia mais do que eu lhe dava crédito. Ela não estava perdendo algo, ela estava sendo protegida. 2 meses depois, nos mudamos para Porto Real, um lugar menor, um ritmo diferente. Ninguém lá conhecia nossa história. Construímos novas tradições lentamente. Caminhadas aos domingos, panquecas que nunca ficavam iguais 2 vezes.
Nos feriados, todos tinham um cartão com o nome, sem cadeiras dobráveis, ninguém sentado na ponta. Um ano depois que partimos, a Eloá trouxe para casa um trabalho da escola sobre alguém que tinha mudado a vida dela. Ela o deixou na mesa da cozinha com um bilhete, me dizendo que eu provavelmente choraria. Ela estava certa. Ela escreveu que eu não era pai dela por causa da papelada, mas porque eu a enxerguei quando os outros não enxergaram, e fiquei quando importava. Foi aí que, finalmente, entendi o que família realmente significava. Não as pessoas que te criaram, não aquelas que compartilham seu sobrenome. Família é o lugar onde ninguém precisa conquistar seu lugar à mesa. E uma vez que vi isso claramente, nunca olhei para trás. E foi aí que finalmente entendi o que família realmente significava. Não as pessoas que te criaram, não aquelas que compartilham seu sobrenome. Família é o lugar onde ninguém precisa conquistar seu lugar à mesa. E uma vez que vi isso, claramente, nunca olhei para trás. Pensei que essa compreensão pareceria alívio, como um encerramento. Em vez disso, pareceu como estar à beira de algo vasto e desconhecido, sem mapa e sem garantia de terra firme. A raiva tinha ido embora, mas o que a substituiu não foi paz, foi vigilância. Uma consciência constante e baixa de que escolhas como a minha não terminam de forma limpa, que elas ecoam. Eu não estava mais chocado e não estava confuso. Eu estava alerta. Cada decisão, após aquele momento, carregava o peso de saber que eu tinha queimado as pontes antigas para sempre. E agora cabia a mim garantir que o novo terreno aguentasse. O conflito não voltou barulhento no início. Ele se arrastou silenciosamente através de momentos comuns. Uma chamada perdida de um número desconhecido que não deixou correio de voz. Um carro parado por tempo demais do outro lado da rua enquanto a Eloá andava de bicicleta. Uma carta encaminhada de um endereço antigo, sem nome de remetente. Nada disso era dramático o suficiente para agir, mas tudo era suficiente para manter meus ombros tensos e meus olhos atentos. Eu disse a mim mesmo que esse era o custo de escolher a segurança em vez do conforto. Que, uma vez que você para de fingir, você também deixa de ser invisível. A Eloá sentiu isso também, mesmo quando não dizia nada. Ela ria facilmente, e nossa nova cidade fez amizades mais rápido do que eu esperava. Mas havia um novo hábito que ela tinha desenvolvido. Ela gostava de saber onde eu estava. Não de um jeito pegajoso, apenas uma verificação silenciosa. Vai trabalhar até tarde? Vai estar em casa para o jantar? Pode me levar a pé para a escola hoje? Mesmo sendo apenas 2 quarteirões, eu nunca dizia não. Cada pergunta era a maneira dela de garantir que o mundo ainda estava firme. A pressão não vinha apenas de fora. Vinha de dentro de mim, do lugar que tinha sido treinado por décadas para duvidar das próprias decisões. Tarde da noite, quando a casa estava quieta, eu repassava tudo. O olhar no rosto da minha mãe na mesa, o som da voz dela através da porta, a certeza no sorriso do Renato. Eu me questionava no escuro. Será que eu tinha escalado as coisas ao traçar uma linha tão dura? Será que eu tinha trocado um tipo de perigo por outro? A lógica me dizia que eu tinha feito exatamente o que precisava fazer. A emoção não era tão cooperativa. Ela continuava perguntando se a proteção poderia algum dia ser suficiente ou se sempre convidava à perseguição. O que me manteve firme foram os pequenos momentos que se seguiram. Aqueles sobre os quais ninguém te avisa, porque não parecem vitória, vistos de fora. A Eloá perguntando se podia convidar amigos sem checar primeiro se seria demais. A Mariana sentada ao meu lado no sofá, não perguntando como eu estava, porque ela já sabia. Nós 3 construindo rotinas que não giravam em torno da aprovação de mais ninguém. Esses momentos não apagaram a tensão, mas deram a ela uma forma com a qual eu podia conviver. O valor central, ao qual eu continuava retornando,
Era o escolha. Não o tipo dramático que você faz uma vez, mas o tipo mais silencioso que você faz todos os dias. Escolher não me explicar para pessoas comprometidas em não me entender. Escolher não suavizar a verdade para que fosse mais fácil para outra pessoa engolir. Escolher acreditar que segurança não é apenas a ausência de ameaça, mas a presença de confiança. Cada vez que eu fazia essas escolhas, a velha voz na minha cabeça ficava um pouco mais quieta. O capítulo terminou não com outro confronto, mas com um momento que pareceu enganosamente simples. Uma noite, enquanto arrumávamos a mesa para o jantar, a Eloá enfiou a mão na gaveta e tirou 3 cartões de lugar que ela mesma tinha feito. Eles eram irregulares, escritos com canetinha, nossos nomes soletrados com cuidado. Ela colocou um em cada lugar, depois olhou para mim como se quisesse checar se aquilo estava ok. Eu assenti. Ela sorriu e se sentou sem hesitação. Naquele momento, a tensão não desapareceu, mas afrouxou. E justamente quando me permiti respirar, a campainha tocou, aguda e inesperada, cortando direto a quietude que tínhamos construído. Por uma fração de segundo, não me movi. Meu corpo reagiu antes da minha mente, cada músculo se contraindo da maneira que tinha aprendido nos últimos meses. Eu não estava em pânico, não exatamente, mas estava alerta de uma maneira que parecia instintiva agora, como um interruptor que nunca desligava totalmente. Olhei para Mariana. Ela tinha ficado imóvel, a mão descansando no encosto da cadeira da Eloá. A Eloá olhou para mim, examinando meu rosto, já medindo se aquela interrupção era algo a se temer. Forcei meus ombros a relaxar antes de me levantar. O que quer que estivesse do outro lado daquela porta, eu precisava encontrar sem passar meu medo para ela. Pelo olho mágico, vi um homem que não reconheci, parado um pouco ereto demais, segurando uma prancheta. Não parecia uma ameaça, não era familiar, mas também não era imediatamente reconfortante. Abri a porta apenas o suficiente para sair e fechá-la atrás de mim. O ar estava fresco, o céu já escurecendo. Ele se apresentou como alguém de um escritório jurídico no condado que eu pensei que tínhamos deixado para trás para sempre. Ele disse meu nome com cuidado, como se tivesse praticado. Perguntou se aquela ainda era minha residência. Cada parte de mim queria dizer não, negar a conexão imediatamente, mas eu sabia que era melhor não mentir. Perguntei o que ele precisava. Ele explicou que havia um inquérito. Nada formal ainda, apenas perguntas. Ele foi cuidadoso com as palavras, profissional, distante. Alguém tinha solicitado informações sobre os registros de adoção da Eloá. Ele disse que meu endereço antigo tinha aparecido primeiro, depois este. Senti algo frio se instalar atrás das minhas costelas. Perguntei quem tinha feito a solicitação. Ele disse que não podia divulgar isso. Ainda não. Ele me entregou um cartão e me disse para esperar um contato de acompanhamento. Então ele foi embora, caminhando de volta pelo caminho, como se não tivesse acabado de reabrir uma porta que eu tinha trabalhado tanto para fechar. Lá dentro, a Eloá estava parada ao lado da mesa agora, seu cartão de lugar ainda na mão. Ela não perguntou o que o homem queria. Ela não precisava. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, porque naquele momento era a coisa mais próxima da verdade. O perigo não era imediato, mas era real o suficiente para exigir atenção. Depois que ela foi para o quarto, a Mariana e eu nos sentamos juntos no silêncio. Não discutimos, não entramos em pânico. Conversamos sobre o que sabíamos, o que não sabíamos e o que podíamos controlar. Aquele tinha se tornado nosso caminho a seguir. Não reagir por medo, mas agir com intenção. O conflito que eu sentia não era apenas sobre interferência externa. Era sobre o puxão familiar para recuar, para ceder, para tornar as coisas mais fáceis, abrindo mão de terreno. A lógica me dizia que tínhamos feito tudo certo. A emoção
sussurrava que permanecer firme apenas convidaria a mais pressão. Eu tinha que conviver com ambos, deixá-los existir, sem deixar que nenhum assumisse o controle. A coragem, eu estava aprendendo, não era barulhenta. Era constante. Era escolher o caminho mais difícil repetidamente, mesmo quando ninguém estava olhando. Nos dias seguintes, reuni documentos, fiz ligações, me preparei para conversas que esperava que não viessem. A Eloá ficou por perto, não por medo, mas por confiança. Ela ajudava a pôr a mesa todas as noites, sempre com os cartões de lugar. Às vezes ela os redesenhava, experimentando cores, adicionando pequenos desenhos. Era a maneira dela de afirmar algo simples e poderoso. Este é o meu lugar. Observando-a, entendi que o valor do que estávamos protegendo ia muito além de definições legais ou história compartilhada. Era dignidade. Era o direito de se sentir seguro, sem pedir desculpas. O capítulo se fechou em outro momento quieto, um que carregava mais peso do que qualquer barulho poderia carregar. Encontrei um e-mail esperando na minha caixa de entrada tarde da noite, enviado de um endereço que eu não tinha visto antes. Sem saudação, sem explicação. Apenas uma única linha perguntando se eu estava pronto para conversar sobre resolver isso como uma família. Olhei para a tela por um longo tempo antes de fechar meu laptop. Eu não respondi. Ainda não. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Quem quer que estivesse entrando em contato acreditava que eu eventualmente me dobraria. E eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Não sei como essa história vai parecer de fora. Talvez algumas pessoas digam que fui longe demais. Talvez outras digam que não fui longe o suficiente. O que eu sei é isto. Quando olho para minha filha agora, sentada em uma mesa, onde seu nome está escrito claramente e seu lugar nunca é questionado, sei que escolhi certo. Aprendi que proteger seu filho nem sempre parece heróico. Às vezes parece quieto, solitário e mal compreendido. Às vezes significa se afastar de pessoas que você foi ensinado a nunca abandonar. Mas a paz não é a ausência de conflito. É a ausência de medo no lugar que você chama de lar. E isso é algo pelo qual nunca vou pedir desculpas por escolher. Se essa história ressoou com você, se você já teve que escolher entre manter a paz e manter sua integridade, adoraria ouvir de você. Deixe um comentário, compartilhe de onde está assistindo, ou simplesmente me diga que você está aqui. E se quiser ouvir mais histórias como esta, histórias sobre limites familiares e a coragem necessária para ficar parado quando aí o mundo espera que você se curve, considere se inscrever. Às vezes, as histórias mais difíceis de contar são aquelas que nos lembram que não estamos sozinhos. Obrigado por ouvir.